Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe sua vida. Meus queridos, geralmente os adolescentes na classe da escola bíblica dominical fazem algumas perguntas, né? São muito curiosos. E geralmente são perguntas tais como, em quantos dias Deus criou o universo? Quem foi a mulher de Caim? Essas perguntas. Mas a classe dos adolescentes da EBD, do Pau Ferro, da professora Dilian, tem feito perguntas, olha irmão, vou dizer, perguntas complexas. E eu vou começar a responder uma dessas perguntas hoje. Eu digo começar a responder porque como a pergunta é complexa, demanda também uma resposta bem mais complexa. A pergunta é o seguinte: por que eu não creio que em Atos capítulo 2 os discípulos falaram em idiomas humanos? Bom, existem várias razões porque eu creio que eles não falaram línguas humanas ou idiomas humanos. A maioria dessas razões são de cunho teológico, mas eu vou começar a responder essa pergunta aí, mas dando alguns argumentos aqui exegéticos. Depois a gente pode falar um pouco sobre os argumentos teológicos. Eu quero começar aqui lendo um texto que é Marcos capítulo 16, versículo 17, que diz assim: e estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas. Eu li esse texto porque é um texto paralelo com Atos, capítulo de número 2. Sabe que existe um termo bem comum no Novo Testamento para se referir à palavra novo ou nova. E esse termo é neos. Por exemplo, de onde vem a expressão neófito, alguém novo, alguém recém-nascido, né? Um novo na fé, por exemplo. Lá em Lucas capítulo 5, versículo 37 a seguir, quando Jesus fala que ninguém põe vinho novo em odres velho, ele utiliza o termo ali neos. Então é um termo muito comum nas escrituras para se referir a algo novo. Só que aqui, especialmente aqui, não apenas aqui, mas em outros textos, nós vamos citá-los se der tempo, tá? Mas aqui, Marcos utiliza a expressão kainos para novas línguas, kainos glossa, que é outra questão interessante sobre o uso aqui do termo glossa, tá? Mas eu vou ficar, por enquanto, no termo kainos. Embora o termo neos queira dizer novo, algo novo, que pode ser algo que apareceu novo, ou que pode ser algo idêntico àquela outra coisa velha. Por exemplo, um copo novo e um copo igual, só que um copo velho. Aqui no caso, se o copo é novo, se utiliza o termo neos. Mas aqui Marcos utiliza o termo kainos. E sabe o que quer dizer kainos? Kainos quer dizer algo novo, mas não qualquer tipo de novo. Novo no sentido de fresco, algo sem precedente. Aqui eu vejo a primeira razão pela qual as línguas de Atos 2 não são línguas humanas. Porque quando Jesus disse falarão novas línguas, ele utiliza o termo aqui, kainos. E kainos é algo sem precedente, tá bom? É algo fresco, algo novo. Ele está falando aqui de línguas que eram frescas, sem precedentes. Eu creio que não aponta para idiomas humanos, porque senão ele utilizaria o termo neos. É uma nova língua que já existe, porém que os discípulos não sabem, então eles vão aprender. Mas aqui Jesus está dizendo é uma nova língua no sentido de fresca, sem precedente. Sem contar o uso do termo glossa aqui também. Porque embora glossa também signifique idioma, na maioria dos usos dessa expressão, tanto na literatura extra-bíblica como no contexto bíblico, aponta para uma língua ininteligível, ou seja, uma língua não conhecida, ou aquilo que a gente pode chamar aqui genericamente de língua estranha. Então, começando aqui em Marcos capítulo 16, versículo 15, parece-me que essas línguas que Jesus promete que os seus discípulos, aqueles que creem nele, falariam, parece que são línguas frescas, sem precedentes, ou seja, não existe paralelo nos idiomas conhecidos. Mais para frente a gente vai falar um pouco mais, e aí a gente vai um pouco para o texto de Atos capítulo 2.